Na rodada passada, os mandantes confirmaram o favoritismo e venceram 7 dos 10 jogos. Desta vez, com 2 jogos adiados, 8 partidas serão realizadas, com amplo domínio dos mandantes. Entre os favoritos estão os líderes Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Quarto colocado São Paulo visita o Atlético MG, que é dominante quando recebe a equipe paulista. Atlético PRX Bahia é a partida que reúne as duas equipes mais bem colocadas da classificação. Líder Flamengo é o terceiro time que mais jogou desde o início do Brasileirão na outra ponta da tabela. Dois jogos são confrontos diretos na luta pela permanência na Série A. O 13º colocado Vasco busca, em casa, ampliar após 2 vitórias seguidas sua escalada na classificação. Mas se perder em casa, ficará apenas 2 pontos na frente do Corinthians, que começa a rodada como a primeira equipe do Z4 que leva para a Série B. Analisamos 106.715 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.324 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013 que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Favorito Grêmio: o Grêmio é muito dominante quando recebe o Cruzeiro, com 11 vitórias e 3 derrotas em 15 partidas pela Série A desde 2006, com este mando, mas segue atuando longe de seu estádio devido às tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Vai mandar a partida no Centenário, em Caxias do Sul. Desta vez, o Cruzeiro é o 7º colocado e o Grêmio, o 18º, mas a campanha do Cruzeiro se deve ao desempenho em casa, quando o visitante tem apenas o sexto pior aproveitamento 1V, 2I, 5D, 21%. O Grêmio é o 12º mandante 3V, 1I, 3D, 48%. Cede baixa produtividade ofensiva do Grêmio, a segunda menor no agregado dos mandos, média 10,1 finalizações por partida, e a terceira menor mandante 11,0, com a sexta menor eficiência caseira, 1 gol por jogo, finaliza pouco e mal. Cruzeiro, no agregado dos mandos, tem a quinta maior produtividade ofensiva 13,6 e a 14ª visitante 11,3, com a terceira pior eficiência forasteira, 1 gol a cada 22,5 tentativas. Duas equipes mais efetivas no jogo rasteiro, com 8 dos últimos 10 gols marcados, assim o Grêmio com 5 dos últimos 6, o Cruzeiro com 8 dos últimos 9. O Cruzeiro sofreu dessa forma 4 dos últimos 5 gols, metade dos últimos 10. O Grêmio sofreu 6 dos últimos 10 gols em jogadas rasteiras, mas dos últimos 6, 4 nasceram em jogadas aéreas. Favorito Vasco: confronto direto na luta pela permanência na Série A, já que o Vasco é o 13º colocado, com 5 pontos a mais que o Corinthians, o primeiro time do Z4 que leva para a Série B. Como mostra a linha vermelha do gráfico de XG, após 2 jogos sem o técnico Antônio Oliveira, começa a cair a capacidade de a defesa do Corinthians impedir o adversário de impor seu nível de ameaça. O lado bom é que em um desses jogos, em casa contra o Vitória, conseguiu encerrar uma sequência de 7 jogos sem vencer. O ruim é que sofreu 5 gols. A linha preta do gráfico do Vasco mostra como está crescendo o nível de ameaça ofensivo da equipe desde a rodada 12. Nos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu 3 vitórias, empatou uma e perdeu a outra. A equipe está com a nova eficiência mandante, 1 gol a cada 9,5 tentativas. Como comparação, fora de casa, o Corinthians tem 1 gol a cada 33 tentativas, a segunda pior eficiência forasteira. A incerteza na partida está na resistência defensiva do Vasco, a segunda menor entre os mandantes, 1 gol sofrido a cada 7,3 conclusões contrárias. O Corinthians vai tentar surpreender, provavelmente com ataques rasteiros, porque marcou assim 6 dos últimos 10 gols, 5 dos últimos 7. E foi assim que o Vasco sofreu 6 dos últimos 10 gols, mas apenas 1 dos últimos 5. O Vasco marcou 7 dos últimos 10 gols trocando passes, mas dos últimos 5, fez 3 usando bolas altas. E foi assim que o Corinthians sofreu 5 dos últimos 8 gols. O Bahia tem